Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje estamos em clima de Halloween, é Dia das Bruxas, finados, e quero contar para vocês alguns casos onde crimes reais e lendas urbanas se misturam. Por trás de algumas lendas urbanas, existem histórias verdadeiras de assassinato, como a bruxa da Sapolândia. Ai, gente, eu amo tanto o Brasil, amo tanto fazer caso real, porque aí a gente tem nomes assim, bruxa da Sapolândia. Enfim, a bruxa da Sapolândia é uma figura mítica do Mato Grosso do Sul, mas ela não é só uma lenda, e eu vou contar hoje aqui pra vocês. Outras lendas eternizam crimes que jamais existiram, como o caso assombroso do Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro. E em último caso, existem as lendas que misturam uma pitada de realidade com bastante ficção, como a história do maníaco da foice de Curitiba, Paraná. Nesse episódio, eu vou contar para vocês todos os detalhes dessas 3 lendas urbanas e a real história de crime, ou não, por trás de cada uma delas. Bem-vindos ao episódio especial de True Crime do Halloween. Mas espera lá que eu não quero assustar ninguém não, pelo menos não ainda. Eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no Café com Crime, eu tô super feliz com isso e tô notando aí a movimentação dos crimezeiros recém-chegados e quero dar um alôzinho pra vocês. Antes de pegarem a sua xícara de café e entrar nessa conversa de True Crime comigo, deixa eu me apresentar, né? Educação, né? Minha mãe me ensinou. Eu sou a Stephanie Zorbi, sou jornalista, roteirista e aficionada por crimes reais como muitos de vocês aqui. Nesse podcast eu conto pra vocês casos nacionais de crime, só vale serial killer brasileiro, assassinatos aqui do nosso país, casos BR, versão Herbert Richards, sabe? É isso, tipo, eu tava comentando ali, né? Bruxa da Sapolândia. Gente, que nome maravilhoso, né? Onde que você vai encontrar isso num caso gringo? Você não acha. Na gringa é tipo, ai, o vampiro de não sei o que, é tipo coisas assustadoras, e aqui a gente tem a bruxa da Sapolândia. Enfim, casos gringos internacionais, você pode escutar em qualquer outro podcast, mas o Café com Crime é orgulhosamente o primeiro podcast brasileiro de True Crime feito exclusivamente para dar visibilidade aos casos nacionais. Eu faço isso desde 2018. Então, se você conhece um caso criminal muito chocante aí da sua cidade e você não vê ninguém falando sobre ele, manda para mim lá no e-mail cafécomcrime@gmail.com. Eu gosto de conhecer esses casos pouco falados, desconhecidos assim, e que merecem uma voz, um espaço. E o Café com Crime é esse espaço. Os episódios são lançados a cada 15 dias, sempre de quarta-feira e só no seu Spotify. Isso porque o Café com Crime faz parte do Spotify Podcast Academy e é um podcast exclusivo do seu player verdinho, do Spotify. E é isso, gente. Mas eu também tenho uma dica, e essa dica aqui serve tanto para quem tá chegando agora como para os crimezeiros de longa data, hein? Esse podcast utiliza efeitos sonoros ao longo da narrativa e a experiência fica muito mais rica, muito mais imersiva se você escuta de fones de ouvido. E agora que todo mundo já sabe onde tá, como funciona e o tema do episódio, bora começar do começo? Agora sim, editor, toca o terror. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended.
Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse, April 3rd, only on Netflix. A primeira lenda é sobre o lobisomem e o maníaco da foice. No fim da década de 70, quem andava por estradas rurais em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, precisava estar muito atento para não se tornar uma vítima do maníaco da foice. A pouca iluminação, o silêncio da noite e locais ermos eram elementos que pintavam um quadro de terror quando o maníaco decidia atacar. Ninguém sabia seu nome de verdade, apenas o chamavam de Paraibinha, um bandido assaltante que atacava suas vítimas nas estradas rurais e roubava tudo o que elas tinham. Se parasse por aí, essa história não teria virado uma lenda. Depois de arrancar os pertences de suas vítimas, Paraibinha as matava com uma longa e afiada foice. A foice era o seu crachá, sua forma de ser reconhecido e temido por todos em Campo Largo. Em uma noite de 1977, a movimentação nas estradas foi pouca. Nenhuma vítima apareceu para satisfazer a vontade de Paraibinha de roubar e matar. Talvez fosse um bom sinal. Sinal de que ele era temido, conhecido, ninguém queria cruzar o seu caminho, o caminho da foice. Mas o terror da população não o satisfazia por completo. Ele queria mais, queria sangue. Então decidiu ir até a sua próxima vítima. Paraibinha se dirigiu para uma casa na beira da estrada, uma casa onde morava uma família. Não se tem informações sobre quantas pessoas residiam ali ou quantos teriam sido vítimas de Paraibinha naquela noite. Mas o que dizem é que ele entrou na casa, roubou a família e matou todos os seus membros com sua foice. Menos uma pessoa. Ao ver o maníaco da foice dizimar sua família, o filho mais novo, chamado Paulo, de 13 anos de idade, se escondeu num armário no porão da casa. Ele ficou lá o tempo inteiro, enquanto escutava os gritos de seus pais e irmãos, enquanto escutava os golpes da foice. Ficou lá até não escutar mais nada. Quando Paulo criou coragem para sair do porão, sabe-se lá quanto tempo tinha passado. Não há detalhes do que ele viu ou do que ele fez a seguir, mas a cena só poderia ser uma. Paulo viu os cadáveres da sua família caídos pelo chão da sala, da cozinha, do quarto. Por onde ele olhava, via sangue, via morte. Naquela noite de 1977, Paulo viu a razão pelo qual todos temiam o maníaco da foice. Mas Paulo não era todo mundo. Paulo era um esquisito. Era assim que o chamavam na escola, na igreja, no parque. Não existia um lugar onde Paulo fosse que não olhassem estranho para ele, que não discriminassem. Paulo, apesar de ter apenas 13 anos, era um garoto robusto, peludo, quadrado. Um garoto que algumas vezes não parecia um garoto. Um garoto que às vezes estava mais para lobisomem. Ninguém queria ser amigo de Paulo, o menino lobisomem. Era assim que o chamavam. Talvez por isso, Paulo estava no porão da casa, no armário, quando o maníaco da foice entrou para colher a vida de sua família. Não, ao olhar aquela cena toda brutal, Paulo não sentiu medo. Ele sentiu vontade de se vingar. Naquela noite de 1977, Paulo saiu do armário do porão, vagou pelos cômodos ensanguentados de sua casa, saiu pela porta da frente e se sentou no quintal de sua casa. Ele olhou para o céu, procurando pela lua, mas não a encontrou. Lua nova. A raiva, o ódio, a angústia e a tristeza pareciam querer transbordar de dentro de Paulo. Por que numa noite sem lua? Mas o menino lobisomem entendeu que precisava ser paciente. E ali,
debaixo do céu escuro, fez uma jura. O fim do maníaco da foice viria na próxima lua cheia. Paraibinha nunca sequer imaginou que poderia ter deixado uma vítima para trás. Não era algo que ele fazia. Ele eliminava tudo, qualquer um, sempre. E ele acreditava que o seu último ataque àquela casa não tinha sido nada de especial. Seguiu vivendo sua vida, roubando, assaltando, matando. Até que numa sexta-feira de lua cheia, Paraibinha andava numa estrada de uma vila rural chamada Morro Grande. Andava ali com sua foice em mãos, à espreita de uma nova oportunidade para atacar. Ele era o predador, o observador, atento a qualquer movimentação. Mas naquela noite ele sentiu que algo estava errado. Nessa noite ele sentiu que quem estava sendo observado era ele. Paraibinha olhou para os lados, mas não viu ninguém. Atravessou a estrada e continuou seu caminho. Porém, a sensação de que estava sendo seguido só aumentava. Foi então que ele olhou para trás, e os seus instintos estavam corretos. Tinha alguém ali. Ou melhor, tinha algo ali. Não era um homem, uma mulher, nem um humano qualquer. O que ele viu foi um monstro peludo. Paraibinha não teve tempo para processar o que estava vendo. Era miragem? Fantasia? Ele estava alucinando? Antes de poder chegar a qualquer conclusão, a criatura pulou em cima do maníaco da foice e tomou dele seu bem mais precioso, sua longa e afiada foice. O lobisomem deu golpes nas pernas, nos troncos e nos braços de Paraibinha. O maníaco da foice morreu naquele mesmo instante, naquele mesmo lugar, vítima da sua própria foice. Na manhã seguinte, o corpo de Paraibinha foi descoberto, sua pele rompida em diversos locais, ferida por um objeto cortante. Muitas pessoas da região logo ligaram os dois pontos. Foi Paulo, transformado em lobisomem, que matou o criminoso para se vingar do assassinato de sua família. Afinal, nenhum homem normal seria capaz de ter tirado a foice de Paraibinha, de ter sobrevivido ao assassino em série. Só podia ser aquele menino robusto, peludo e esquisito. Entretanto, nunca conseguiram localizar Paulo e nada nunca foi provado contra o rapaz. O corpo de Paraibinha foi levado para o Instituto Médico Legal do Paraná para ser analisado. Lá ficou provado que seus ferimentos realmente foram frutos de golpes de foice. Acabou que o bandido, que não tem nome verdadeiro, foi mumificado e colocado em exposição no Museu do IML em Curitiba. O curador do museu, Joel Camargo, conta um fato inusitado sobre a presença da múmia de Paraibinha no museu. Com certa frequência, ele precisa cortar as unhas e os cabelos de Paraibinha, pois elas não param de crescer. Além disso, alguns ex-vigilantes do museu relatam que, nas noites de lua cheia, o corpo de Paraibinha cria vida e ronda o prédio atrás de sua foice. Uma vez, um jardineiro que cuidava das plantas do estabelecimento sentiu falta da sua foice, que ele usava justamente para parar o mato. Rapidamente, todos chegaram à mesma conclusão. O culpado pelo roubo só poderia ser a múmia do maníaco da foice. Eu conheci a história do maníaco da foice através da crimiseira Ana Paula Araújo, que sugeriu o caso lá no e-mail do Café com Crime. Valeu, Ana Paula! Porque assim, quando eu li que existia uma história que mesclava serial killer com lobisomem, eu parei tudo. Óbvio, né? Eu precisava investigar isso. O quanto dessa história é verdadeira e o que realmente aconteceu. Bom, lá vai eu pesquisar em jornais da época sobre o maníaco da foice de Campo Largo. A verdade é que são escassos os relatos sobre a existência de um assassino em série em Campo Largo que matava com foices em 1977. Pelo menos não há nada sobre o serial killer em jornais daquela década que estão disponíveis na Biblioteca Nacional. Uma das únicas fontes que confirma essa história é o próprio curador do Museu do IML, o Joel Camargo,
que trabalha lá desde a década de 70, quando tinha apenas 19 anos. Em uma entrevista de 2018 para o jornal A Tribuna, Joel conta que aquela múmia no museu é realmente a de um homem conhecido apenas como Paraibinha, e quem foi responsável pela sua mumificação foi ele próprio. Olha que loucura! Os corpos do IML, que não eram reclamados por nenhum familiar, podiam acabar mumificados com intuitos educacionais, e então iam para o museu. No caso de Paraibinha, foi isso que aconteceu. O Joel conta, abre aspas. Eu mumifiquei ele, e essa é uma história que chama muita atenção, porque marcou os anos 70. Ele matava as pessoas com uma foice e um dia provou do próprio veneno. Pode ver que ele tem cabelo e tudo mais, mas isso é porque cuidamos, limpamos para que o trabalho permaneça. Fecha aspas. O fato é que Paraibinha realmente existiu e realmente morreu a golpes de foice. Mas é difícil afirmar quem ele era com certeza. Paraibinha não tinha nome, ninguém da família deu falta dele ou veio reconhecer o corpo no IML. Eu não consigo dizer, sem ficar com dúvidas, se ele era ou não um assassino em série. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o Joel diz que sim. O interessante é que a morte de Paraibinha, a golpes de foice, foi bem noticiada para alguém que nem nome tinha. No jornal Correio de Notícias, de 10 de setembro de 1977, há o relato de uma briga ocorrida num domingo em Morro Grande, município de Campo Largo, que resultou na morte de Paraibinha. Notem que foi num domingo, diferente da lenda que diz que era uma sexta-feira de lua cheia. Nessa matéria, ainda há o nome do assassino de Paraibinha e... Desculpe acabar com a crença no lobisomem Paulão, mas não é Paulo. O agressor de Paraibinha se chamava Osvaldo Miguel Rodrigues, de 23 anos. Foi ele quem desferiu 15 golpes de foice no Paraibinha, o matando no local. Osvaldo não saiu ileso dessa. Antes de falecer, Paraibinha conseguiu acertar alguns golpes em seu assassino, mandando-o para o hospital. Apesar de Osvaldo ser o assassino de Paraibinha, ainda tem um leve resquício de chance de uma terceira pessoa estar envolvida. Quem sabe o Paulo, o lobisomem? O relato mais detalhado sobre esse caso é encontrado no Diário do Paraná, do dia 13 de setembro de 1977. O crime ocorreu em Morro Grande, a 77 quilômetros de Curitiba. Paraibinha, Osvaldo e um terceiro homem que é apenas mencionado como João de Tal, por não ter um nome certo, e aí talvez seja o nosso Paulo, né? Eles moravam em condições precárias num acampamento feito de choupanas. Ali estavam alojados diversos peões empregados da firma Reflorestamentos Azevedo. No sábado à noite, dia 11 de setembro, Paraibinha discutiu com o seu companheiro de choupana, o João de Tal. Não se sabe o motivo da discussão, mas sabe-se que a briga escalou e o negócio ficou feio. Os dois tiveram um embate físico. O Paraibinha levou uma bofetada na cabeça, possivelmente revidou ali na violência também. E assim, né, a gente não sabe, mas tem a possibilidade do Paraibinha ter sim a fama de ser temido pela sua foice, de ser um assassino. A gente não sabe, mas vai que sim. E aí, tudo isso fez com que o João de Tal fugisse do acampamento por medo de ser morto por Paraibinha. O João fugiu por medo de vingança do Paraibinha. Vingança que é um elemento aí da lenda, né? Que o Paulo conseguiu ter. Mas aqui nesse caso, na vida real, o João não consegue não. No dia seguinte, no domingo, por volta das 2 da tarde, o Paraibinha vai procurar por Osvaldo Miguel Rodrigues, que era o encarregado de gerenciar os trabalhos ali da firma. O Paraibinha vai lá contar o que aconteceu. E de acordo com o Diário do Paraná, ele chega chorando e com a roupa toda suja de sangue. O Osvaldo, então, consola o homem, dá algumas roupas novas para ele e diz para ele se trocar, que ia ficar tudo bem. Mas o Paraibinha não estava ali por roupas. Ele foi ali por vingança. Ele disse que se o João tivesse ido embora, ele teria que descontar o que havia sofrido em outra pessoa. Nisso, o Paraibinha ameaça Osvaldo de morte.
Osvaldo, tentando ali ser um bom gerente, um bom chefe, fala para o cara se acalmar e o convida para entrar no seu barraco, onde ele, por sinal, vendia cigarros, cachaça e guardava suas ferramentas de trabalho. Quando eles entram ali e o Osvaldo fica de costas, o paraibinha não pensou 2 vezes e meteu a mão numa foice que tinha no barraco e partiu para cima do Osvaldo. Ele conseguiu acertar 4 golpes em Osvaldo, uma na cabeça, 2 no braço direito e uma na perna esquerda. Osvaldo relata que sentiu o sangue escorrer pelo seu corpo e olhou para baixo para ver que estava ensanguentado. Na hora, o chefinho se protegeu de outras foiçadas com um pedaço de pau. Ele conseguiu se jogar para cima de Paraibinha e o desarmar. Com a foice agora em mãos, Osvaldo revida. Ele golpeou Paraibinha 15 vezes, 5 na cabeça, 3 nas costas, 2 nos braços, umas 4 no peito e uma na região glútea. Paraibinha morreu na hora. A polícia foi chamada até o local e Paraibinha foi levado para o Instituto Médico Legal, enquanto Osvaldo foi para o pronto-socorro, onde seus ferimentos foram tratados. Em seguida, ele foi autuado em flagrante por assassinato. A múmia de Paraibinha hoje é cuidada por Joel Camargo, que limpa todos os objetos e corpos do Museu do IML de Curitiba com álcool, um pouco de formol e glicerina para não criar mofo. A parte do lobisomem pode até ser lenda, mas segundo Joel, as unhas e os cabelos de Paraibinha realmente nunca pararam de crescer. A próxima lenda é sobre as assombrações no Castelinho do Flamengo. Quem passa pela esquina da Praia do Flamengo com a Rua 2 de Dezembro para quase que instintivamente para observar o prédio que ocupa aquele lugar. Uma casa com aura de castelo, 3 andares, portões de ferro que formam uma libélula, estatuetas de faces de homens e animais, adornam as paredes cor de salmão. Mas o que mais chama a atenção é a torre negra e pontiaguda que se ergue sobre as colunas. Olhando da rua, você até se sente pequeno, como as igrejas góticas faziam com que os seus frequentadores se sentissem pequenos e assustados. Principalmente se ao passar pelas calçadas da Rua 2 de Dezembro, você escutar ela, Maria de Lourdes. Reza a lenda que nos anos 20, a família mineira Fernandes comprou o castelinho e se mudou para lá. O prédio, símbolo de status e riqueza na orla da praia, se tornou a residência carioca do casal Avelino Fernandes e Rosalina Feu Fernandes, e sua única filha, Maria de Lourdes Fel Fernandes. Depois que a família se mudou para lá, o castelinho foi palco de várias e grandiosas e memoráveis festas. Infelizmente, isso não durou muito tempo. O casal não teve muito tempo para aproveitar a bela Rio de Janeiro. Em 1932, Avelino e Rosalina foram atropelados por um bondinho em frente à própria casa. Não só isso, como esse acidente fatal foi presenciado completamente por Maria de Lourdes, que na hora estava sentada na janela, observando os pais saírem de casa. Maria de Lourdes ficou sozinha no mundo, sem irmãos, sem pais, sem ninguém próximo que pudesse cuidar dela. Só ela e o trauma de ter visto os pais serem esmagados por um bonde. Ainda menor de idade, a garota não podia usufruir de sua grande herança. Não podia se mudar de casa para tentar limpar a mente da cena horrível que presenciou ali. Não podia fazer quase nada. Não até ela fazer 18 anos. Enquanto aguardava o seu 18º aniversário, Maria de Lourdes ficou sob os cuidados de um tutor, designado pela justiça. Como num conto onde a boa menina se encontra com a madrasta do mal, o tutor passou a maltratar Maria de Lourdes e a roubar pouco a pouco o seu dinheiro.
Uma das formas que ele tinha de se livrar da menina era aprendendo na torre principal, no último andar do castelinho. Lá, Maria de Lourdes passava dias e dias em completa solidão. Só ela e o trauma de ter visto os pais serem despedaçados por um bonde. Maria de Lourdes mal comia, mal falava, e as únicas vezes que seu tutor interagia com ela era para maltratá-la. Em uma das vezes em que o tutor subiu até o último andar da torre, Maria de Lourdes tentou fugir. Correu e correu em volta do pavilhão aberto, com as costas viradas para os balaústres, mas o tutor estava sempre a um palmo de distância, quase que a agarrando pelos cabelos. Ao tentar se desviar dele pela última vez, Maria de Lourdes caiu pela janela. Caiu de costas, no portão de ferro, 3 andares abaixo. Caiu em cima do lindo portão em forma de libélula que marcava a entrada do castelinho. Sua coluna quebrou ao meio e ela morreu na hora. Essa é apenas uma das versões sobre a morte de Maria de Lourdes. Outras 2 dizem que ela, na verdade, pulou da janela da torre em que estava presa por ter desenvolvido uma série de transtornos mentais, ou simplesmente porque tinha a intenção de cometer suicídio. Outros dizem que não houve queda da janela, intencional ou não. Maria de Lourdes teria mesmo morrido de tristeza lá no topo da torre, indefesa, sem ninguém que pudesse ou quisesse lutar por ela. Independente da forma como Maria de Lourdes morreu, a lenda nos leva para um mesmo lugar. A menina teria voltado para assombrar o castelinho e se vingar de seu tutor. Turistas que passam pelo Castelinho do Flamengo relatam já ter ouvido gritos vindos dali e sentiram uma presença estranha ao entrar no prédio. Presença de morte. Não só os turistas, como também quem hoje trabalha no local. O Castelinho do Flamengo é hoje a casa do Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho. Em entrevista para o Fantástico, o vigia noturno Júlio Liberato, que anda pelo castelinho no escuro da noite, diz que já sentiu medo. As primeiras noites em serviço foram as mais difíceis, mas agora ele já se acostumou com o barulho de alguém passeando pelo castelinho à noite. Apesar de ouvir passos nos pisos de madeira antiga, ele nunca viu ninguém. Uma vez, o castelinho recebeu a produção de uma peça de teatro, coisa que rolava com frequência por ser agora um centro cultural. Uma pessoa do elenco, depois que tudo fechou e geral já estava de saída, foi ao banheiro e encontrou uma mulher vestida de preto no corredor. Ele tentou falar com ela, mas ela só olhava para ele, calada. Quando ele chamou outras pessoas da equipe para perguntar da mulher, voltaram lá e não tinha ninguém. Os relatos de assombrações no castelinho começaram na época em que ele ficou abandonado. Por conta de trâmites jurídicos depois do falecimento dos donos, o local ficou vazio, sem cuidados e sem segurança. Com isso, pessoas em situação de rua invadiram o prédio para passar a noite. Acabou virando um cortiço. Um cortiço que não conseguia manter seus inquilinos. As pessoas que tentavam dormir ali simplesmente não conseguiam e caíam fora assim que amanhecia. Preferiam dormir na rua do que ali, naquela mansão assombrada. Elas alegavam que sentiam toques em seus corpos durante a noite, ouviam coisas estranhas, e alguns até chegaram a ver a tal aparição de Maria de Lourdes rondando pelo seu castelo. Com tantos relatos e a fama crescente de mal-assombrado do Castelinho do Flamengo, equipes de caça-fantasmas chegaram a ir até o local para tentar constatar alguma presença do além. Até mesmo o Fantástico, em 2010, fez uma reportagem com uma equipe dessas. Mas nada nunca foi registrado oficialmente. Nem mesmo a história de Maria de Lourdes tinha registros oficiais, mas ela se propagou tanto na época e nos anos seguintes que até mesmo foi recontada por sites oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Porém, até que ponto ela é verdadeira? Ou seria uma completa lenda urbana?
Bem, com certeza a família Fernandes existiu. Avelino, Rosalina e Maria de Lourdes são reais. Avelino Fernandes era um português. Nasceu em 1872 em Ponte da Barca, Viana do Castelo, Portugal. Ele veio para o Brasil carregando consigo o título de comendador. Era envolvido com comércio e política, sendo um delegado representativo do centro da colônia portuguesa em Belo Horizonte e foi ativo no primeiro Congresso dos Portugueses no Brasil. Avelino acumulou muitas riquezas e investiu a maior parte dela em imóveis. Possuía 11 casas em Belo Horizonte. Foi por sinal nessa cidade que ele conheceu e se casou com Rosalina Feu. A mulher era natural de Ouro Preto, Minas Gerais, nascida por volta de 1875. Juntos, tiveram uma única filha, Maria de Lourdes Feu Fernandes. Avelino constantemente fazia negócios no Rio de Janeiro e achou apropriado ter uma casa para a família lá também. Quando chegou na capital carioca e avistou o Castelinho do Flamengo, foi amor à primeira vista. O imóvel ficava numa área nobre do Rio, com vista para o Pão de Açúcar e em frente ao aterro do Flamengo. Naquela época, a orla era rodeada de palacetes, e o Castelinho do Flamengo tinha seu charme especial. Ele podia não ser o maior e nem mesmo o mais bonito, mas era diferente. O comendador Avelino Fernandes comprou o prédio em 1932 e ali viveu com sua mulher e a sua filha. Então, ok, a família existiu e eles moraram realmente naquela propriedade. Até aqui, a lenda está 100% real. Agora vamos descobrir o restante da história dessa família. Quando Maria de Lourdes tinha 15 anos, ela participou de um desfile de automóveis patrocinado pelo Automóvel Clube do Brasil. Era feriado, dia 12 de outubro, e neste desfile, senhoras e senhoritas da mais alta sociedade dirigiam limousines, carros esportivos e os mais novos Fuscas da época pela Avenida Atlântica, em Copacabana. No fim do desfile, um júri constituído por pessoas do mais elevado conceito social classificou em primeiro lugar um lindo Fusca de número 40, que era dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Maria de Lourdes. Ela recebeu o prêmio principal, uma medalha de ouro. Era tal a influência e o privilégio e o poder da família Fernandes. Vamos lá, mais um fato. No dia 19 de agosto de 1937, a Maria de Lourdes foi convidada para participar de uma recepção para o 18º aniversário da Fundação das Bandeirantes do Brasil. No evento, ela fez uma solene promessa de bandeirante e recebeu o respectivo distintivo das mãos de Darcy Vargas, a esposa de Getúlio Vargas, que estava prestes ali a instaurar o Estado Novo, a ditadura no Brasil. Mas isso não vem ao caso. O fato é que Maria de Lourdes estava ali no meio de peixe grande, mesmo sendo uma jovem de 19 anos na época. E bem, como vocês podem ver, aqui já começamos a desmentir um pouco a lenda do Castelinho do Flamengo, já que Maria de Lourdes estava vivíssima aos 19 anos. Já era maior de idade e já poderia muito bem se virar com sua herança. E mais, os pais dela não morreram juntos em 1932, como a lenda afirma. Na verdade, Avelino Fernandes faleceu em 25 de novembro de 1935. Uma nota simples e curta foi divulgada no jornal À Noite, informando o falecimento do comendador em Belo Horizonte. Então, 2 erros para a lenda aí. Avelino morreu em Belo Horizonte em 1935. A causa da morte não foi divulgada, mas apostaria que não foi morte por bondinho. A essa altura, Rosalina fica viúva. Ela e Maria de Lourdes passam a viver divididas entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, já que quem tinha negócios no Rio era Avelino. Elas não tinham muito motivo para ficar ali. Digamos que elas só vinham para o Rio de Janeiro para eventos especiais, como o desfile de automóveis e para receber distintivos da primeira-dama. Rosalina morre 4 anos após o marido, em 1939. No jornal À Noite, do dia 3 de fevereiro daquele ano, uma nota informa que Rosalina faleceu em Belo Horizonte. A nota, por sinal, é bem maior que a que Avelino recebeu. Nela contam que Rosalina era uma figura estimada, reconhecida por seu espírito e coração bondosos.
Aparentemente, Rosalina usava o seu dinheiro, a sua riqueza, para ajudar em iniciativas sociais e sua maior preocupação na vida era a prática do bem. Nessa nota também é descrito que Maria de Lourdes Feu Fernandes era a única herdeira de Rosalina. Não é mencionada a causa da morte de Rosalina, mas também diria que não foi atropelamento de bondinho. Se os cálculos estiverem certos, Maria de Lourdes tinha 21 anos quando ficou órfã de pai e mãe. Ela nunca teve um tutor para cuidar dos seus bens, um tutor que a privou da sua riqueza, que a trancou na torre do castelinho. Mas é verdade que ela não conseguia acessar a sua herança. Alguns jornais da época até a apelidaram de pobre menina rica. Acontece que no testamento deixado pelos pais havia uma cláusula que proibia a venda de qualquer dos seus imóveis. Então, Maria de Lourdes tinha dezenas de casas e prédios por Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas simplesmente não podia vender. E não é um patrimônio líquido, né? Então ela ficou dura, cara, com tudo e sem nada ao mesmo tempo. A saída para ela ter uma graninha para sobreviver foi alugar, por preços ridículos, todos os imóveis da família. Tinham casas em Belo Horizonte que ela chegou a alugar por coisa que não passava muito de R$100, convertendo para o dinheiro de hoje. Era pouco mesmo, mas como eram muitos, dava para ela ter ali um padrão de vida modesto. O pior é que, por ela estar alugando bens que, em teoria, ela não podia vender ou passar para mais nenhuma pessoa, a Maria de Lourdes acabou tendo vários problemas na justiça para reaver esses bens. Ela precisava entrar com ações para renovar os aluguéis e aí por isso ia ficando muito barato. E ela ia deixando passar porque era um trâmite enorme para conseguir fazer qualquer contrato ou qualquer coisa com aqueles imóveis. Nada era fácil para essa princesa. E eu imagino a raiva que ela não passava por saber que poderia realmente ter tido uma vida de princesa no seu castelinho, mas ficava ali, miguelando o aluguel. Chegou um ponto que Maria de Lourdes precisava de grana viva, em espécie mesmo. Então ela começou a vender as únicas coisas que podia. Isso incluía a decoração do castelinho. No Jornal do Comércio de 1954, foi anunciado o leilão da mobília do Palacete do Flamengo. Entre os objetos tinham pinturas de mestres italianos, sala de jantar no estilo renascença, mobília ao estilo Luís XV, tapeçaria chinesa e persa, porcelana chinesa e indiana, lustres de cristais, pratarias, estatuetas de bronze e joias. Bom, fizeram a rapa lá no castelinho e assim o imóvel permaneceu vazio pelos próximos vários anos. Ali, afinal, deixou de ser a residência principal de Maria de Lourdes. Ela preferia viver em Belo Horizonte, numa área bem valorizada da cidade também, ao lado do luxuoso Hotel Del Rey. Maria de Lourdes é descrita como uma moça inteligente, boa e de personalidade forte. Além de ser muito desconfiada, né? Como tem que ser quando se tem tanta grana e herança e processos na justiça como ela. Nunca Maria de Lourdes permitiu que terceiros administrassem os seus bens. Ela fazia tudo, vivia para isso basicamente. Uma curiosidade é que Maria de Lourdes nunca casou, viveu solteira, pelo menos aos olhos da sociedade. Pode até ser que ela manteve aí o estado civil de solteira, mas sozinha ela não estava, não. A Maria de Lourdes vivia com mulheres, ao que tudo indica. E eu já conto essa fofoca, vamos aí por partes. Em 8 de fevereiro de 1963, Maria de Lourdes morreu de hepatite em uma casa de saúde de Belo Horizonte. Ela tinha apenas 45 anos. Como ela não era casada e não tinha filhos, a sua fortuna ficou sob responsabilidade do seu advogado, um valor estimado em 200 milhões de reais nos dinheiros de hoje. Em seu testamento, a Maria de Lourdes segue a linha caridosa da sua mãe. Ela deixa metade da fortuna para a Fundação Nossa Senhora de Lourdes. A outra metade ela divide em 20% para seus afilhados e representantes do seu escritório, 10% para seus primos e, aqui que entra o rolê, ela deixa mais 20% para, em suas palavras, minhas companheiras que residiram em minha residência no Rio de Janeiro. Não sei o que isso quer dizer, se é algum termo usado na época para dizer que ela deixou o dinheiro para as amigas, sei lá,
Mas eu gosto de pensar na Maria de Lourdes, a menina que em 1933, aos 15 anos, participava de eventos automobilísticos, que era bandeirante, escoteira, condecorada pela primeira-dama, que andava de avião numa época que quase ninguém fazia isso. Eu gosto de pensar nesse mulherão disruptivo tendo uma companheira, uma namorada. Ou namoradas, né? Já que ela fala companheiras no plural no testamento dela. Enfim, fica aí essa curiosidade. Uma de suas companheiras, por sinal, ela chegou a se apresentar à justiça para poder pegar a parte que Maria de Lourdes havia deixado para ela. Mas a justiça negou seu direito à herança e ela acabou não recebendo nada. Eu não sei quais foram os motivos alegados pela justiça para não dar à companheira de Maria de Lourdes a sua parte, que estava muito bem especificada ali no testamento. Mas é isso. Triste, né? O Castelinho do Flamengo foi o último patrimônio de Maria de Lourdes a ser leiloado, recebendo um lance inicial de 3,7 milhões de reais. O proprietário novo foi o ex-senador Mendonça Martins, que depois de falecer deixou os bens para 5 herdeiros. Mas, devido a imbrólios judiciais, o castelinho ficou abandonado e virou cortiço para pessoas em situação de rua. Mesmo com todas as histórias de assombrações, o Castelinho do Flamengo teve muita sorte. Ele sofreu um princípio de incêndio, quase foi demolido, sofreu vandalismos, depredações e invasões, mas conseguiu se manter de pé. A Prefeitura do Rio de Janeiro desapropriou o imóvel e estabeleceu ali, em 1992, o Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho. Podemos concluir que o Castelinho do Flamengo não foi o local de suicídio de Maria de Lourdes, muito menos de uma morte ocasionada pela fuga do seu tutor carrasco. Maria de Lourdes nunca ficou trancada na torre, em cárcere privado. A sua herança nunca foi roubada por um tutor. O Castelinho nem mesmo chegou a testemunhar o atropelamento por bondinho do casal Avelino e Rosalina. Essa parte não é real. Mas as assombrações, bem, elas são relatadas. Alguém viu, ouviu ou sentiu alguma coisa ali. E talvez a explicação não tenha nada a ver com Maria de Lourdes. Existe uma outra teoria sobre o assombramento do Castelinho do Flamengo. Dizem que o arquiteto italiano, o Gino Coppetti, que projetou o castelinho, pertencia a uma seita satânica e tinha um livro da morte feito com pele humana. Quando construiu o castelinho no Brasil, ele escondeu esse livro em um compartimento secreto do castelinho. Décadas depois, quando operários reformaram o imóvel, esse livro foi descoberto por eles, porém foi extraviado e nunca mais se teve notícias dele. Fica aí mais essa lenda urbana para vocês verificarem. This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. This episode is brought to you by Honda. Introducing the all-new, all-terrain Honda Passport Trail Sport, the most off-road capable Honda Passport Honda has ever dreamt up. The Passport features increased ground clearance, roof rails on all trims, and available specially developed all-terrain tires. And you'll stay comfortable with tri-zone climate control and available features like heated and ventilated front seats and a panoramic moonroof. Learn more at honda.com/passport. A última lenda desse episódio é a da bruxa de Sapolândia. Existe um endereço em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que esconde uma história macabra. Rua Dracena, Vila Afonso Pena, região do Taquarussu. Acredita-se que ali, na década de 60, uma bruxa teria feito do seu quintal um cemitério de crianças. A casa onde ela morava era de tábua, sem pintura e ficava às margens de uma trilha que levava ao bairro. No fundo do seu terreno tinha um brejo com muitos sapos. Era a presença de lagoas e brejos como esse que davam o nome para aquela região, Sapolândia.
E era ali, embaixo da lama, dos sapos e das árvores de pântano, que a bruxa enterrou crianças. Reza a lenda que até 20 meninos e meninas foram vítimas da bruxa. Seus corpinhos eram colocados dentro de pequenos caixões de ripas de madeira que a própria bruxa construía. Enrolados em redes ou colchas velhas, eram enterrados nos buracos no brejo. Mas antes de sepultar os cadáveres, a bruxa tirava todo o sangue das crianças. Não perdia uma gota. Afinal, era isso que ela usava em suas magias. Os moradores da região sabiam muito bem que aquela mulher fazia feitiços. Era só pedir e ela realizava. Para a amarração de amor, para o namorado voltar com a namorada, ela costurava a boca de um sapo. Para curas de doenças, ela realizava rituais com ervas. Já em sessões de magia, que compareciam muitas pessoas, aliás, a bruxa mostrava suas habilidades e poderes mágicos com o sangue das crianças que assassinava. Nessas sessões, que ocorriam na sua casa, às vezes um silêncio grande se instaurava no local. E as pessoas só podiam ouvir uma coisa: o coachar dos sapos no quintal. Foi assim que a mulher ficou conhecida como a bruxa de Sapolândia. Quando os sapos começam a cantar à noite, diziam que é porque uma criança tinha sido sequestrada pela bruxa. Meninos e meninas que brincavam na rua estavam acostumados com os alertas de suas mães. Cuidado com a bruxa da Sapolândia. Isso sempre seguia a instrução de voltar para casa antes do anoitecer. Diziam também que a bruxa não agia sozinha. Ela tinha um companheiro, um bruxo. Um rapaz bem mais jovem do que ela, com 20 e poucos anos, que adorava andar de moto. Quando sua moto roncava em frente à casa, todos sabiam que era sinal de que alguém estava morrendo lá dentro. Existia toda uma aura de mistério em volta daquele terreno na rua Dracena, em torno daquela mulher. Alguns acreditavam que ela era apenas uma pobre coitada. Outros realmente acreditavam que era uma bruxa com poderes mágicos. Mas independente do que pensavam, o fato é que crianças estavam sumindo do bairro. A aparição de sapos com a boca costurada, caldeirões, pentagramas e linguagens estranhas em torno daquela casa começou a fazer todos da região acreditarem naquela lenda, naquela bruxa. Até que em 11 de janeiro de 1969, o que era apenas uma história de terror para assustar crianças a voltarem para casa mais cedo, se provou verdadeira. Denúncias de moradores levaram a polícia a investigar a casa da bruxa de Sapolândia. Lá no quintal, encontraram 4 caixões de ripas de madeira com corpos de crianças em estado de putrefação. Os caixões estavam sujos de lama, assim como o tecido que envolviam os corpos. As sepulturas improvisadas no fundo do quintal, na beira do brejo, estavam tomadas por água. Aquelas árvores, com ar choroso, tornavam a cena do crime em algo saído de um verdadeiro filme de terror. A bruxa de Sapolândia nunca mais foi vista na cidade, ou em qualquer outro canto do país. Ela desapareceu, mas isso não quer dizer que deixou de visitar sua casa. Quem passa pela Rua Dracena encontra a construção de madeira que era a casa da bruxa de Sapolândia, quase que intacta. Não dá para distinguir se você está em 1960 e poucos ou se está nos tempos de hoje. Parece que ficou parada no tempo, eternizada. Um homem que mora desde 2005 ao lado da casa de tábuas da Rua Dracena, em Taquarussu, ele conta que muitas galinhas circulam pelo quintal, mas que cachorros não se aproximam. Ele mesmo já viu vultos por ali e afirma que o ar fica pesado, principalmente no dia de finados. E mesmo assim, a casa conta com um morador corajoso. Um pintor chamado Marcos mora na antiga casa da bruxa de Sapolândia desde o início dos anos 2000. Além das sensações assombrosas que Marcos vivencia de vez em quando ali, ele também já encontrou coisas bem estranhas no terreno. Uma vez cavou um buraco no quintal para plantar um pé de bananas e encontrou um crânio com um broche. Também já encontrou um crucifixo, um punhal, um talismã e um fêmur de criança. Talvez o mais assustador de tudo foi ter encontrado um caixão no forro da casa. Isso foi em 2009, 40 anos depois da bruxa de Sapolândia ter desaparecido. Nesse caixão, que não tinha pintura,
ele encontrou roupas infantis. Marcos relata que sente que tem algo naquela casa, como se quisesse de volta os pertences que deixou por lá. Os relatos do morador da antiga casa da Bruxa de Sapolândia são de arrepiar. Marcos conta que se sente constantemente vigiado dentro da casa. Quando está dormindo, tem a impressão que alguém o está observando. Quando a sensação cresce e ele pensa em sair da casa, fica com medo de sair para o quintal, onde era o cemitério das crianças. O seu corpo chega a arrepiar perto da porta. Uma vez, Marcos estava dormindo e sentiu calafrios. O seu cunhado estava na casa e Marcos comentou com ele que tinha alguém ali os observando. O cunhado desdenhou e, em seguida, sentiu o pé sendo puxado. Desde então, o cunhado não vai dormir mais lá. Mas Marcos não tem para onde ir. Ali é sua única casa e ele aprendeu a conviver e diz não ter mais medo, mas sim curiosidade. Marcos também alega que já viu uma aparição perto do varal de roupas lá fora. De início, ele achou que poderia ser o seu vizinho, mas ao chegar mais perto, notou que não era o vizinho, ou mesmo qualquer outra pessoa de carne e osso. Aquilo, seja lá o que for, era o que estava o vigiando esse tempo todo. A história da Bruxa de Sapolândia foi uma sugestão do crimiseiro Leandro Noronha da Fonseca. Obrigada por ter enviado esse caso, Leandro. Apesar de todo o clima místico que a história carrega, boa parte dela é verdadeira. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte: apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. Naquele terreno da Rua Dracena, realmente foi encontrado um cemitério de crianças. E também, realmente, uma mulher morava ali. Seu nome era Célia de Souza. Ao que tudo indica, Célia nasceu em 1920 em Rio Negro, num povoado chamado Faca de Pau, no então estado de Mato Grosso. Nos anos 50, a mulher se muda para Campo Grande e faz da Sapolândia a sua residência. Ela vivia uma vida simples, pobre e sobrevivia fazendo benzas e saravás na região. Era uma curandeira conhecida, sendo procurada por famílias mais humildes que não tinham condições de ir ao médico ou pagar tratamentos hospitalares. Muitos da região que chegaram a conhecer Célia alegam que sim, é verdade, ela curava. E claro, quando uma mulher realiza algo que parece bom demais para ser verdade, curas, benzas, algo um pouco mais místico que for, ela já ganha naturalmente a fama de bruxa. Suas curas foram tidas como feitiçarias. E não ajudava muito o fato dela cuidar de crianças para fazer uma renda extra, né? A bruxa que cuidava de criancinhas indefesas? A lenda nasce aí, facinho, facinho. Nos anos 50, Campo Grande atraiu a população do interior do estado e outras regiões por conta do desenvolvimento da cidade. Adultos que chegavam ali para trabalhar ficavam sem ter onde deixar os filhos, que muitas vezes acabavam ficando sozinhos em casa. Mas muitas vezes também, esses pais e mães precisavam passar meses longe de casa, em longas obras e fazendo trabalhos na cidade e nas fazendas. Para que as crianças não ficassem abandonadas, Célia oferecia sua casa como uma creche improvisada. Por um valor fixo por mês, Célia abrigava crianças, dava comida e, enfim, morava com elas até os seus pais retornarem. Acontece que muitas vezes os pais paravam de enviar dinheiro para a creche de Célia. A mulher,
que já era pobre, sentia-se abandonada, sem recursos e muitas vezes sem comida. Assim, a qualidade de vida daquelas crianças caiu estrondosamente. Eles viviam em condições precárias, sendo alimentadas muitas vezes apenas com chás de cascas de mandioca e bananas verdes picadas. Dizem que quando Célia conseguia pôr as mãos em uma galinha, obrigava todos a comerem absolutamente todas as partes do animal, incluindo as vísceras e as penas. A creche de Célia contava com aproximadamente 11 crianças, além da própria Célia, de seu namorado João e mais 2 casais que moraram ali com ela em um certo período. Era gente demais para alimentar só com casca de mandioca e vísceras animais. Célia também foi ficando cada vez mais impaciente. Queria o pagamento por seu trabalho, pela sua creche, mas não recebia nada. Sua impaciência foi se tornando violência. Célia maltratava as crianças, batia, gritava, enfim. Os vizinhos notaram que as crianças foram ficando cada vez mais desnutridas, doentes e fracas, até que algumas começaram a sumir, literalmente. E aí denunciaram para a polícia. É aqui que encontramos documentos que comprovam a existência de Célia de Souza, a bruxa de Sapolândia. O processo criminal contra ela é o 22/69 e faz parte do projeto Memória Judiciária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Os arquivos revelam que a história começa em 11 de janeiro de 1969, quando 2 homens vão à delegacia do bairro Amambaí para denunciar a mulher. Esses 2 homens eram José Fernandes e o seu cunhado Bertolino Larson. Ambos chegaram a morar com Célia de Souza por um curto espaço de tempo, e o que eles relatam sobre a casa, sobre a creche, é de assombrar qualquer um. A polícia, José Fernandes e Bertolino Larson alegaram que 4 crianças foram mortas por espancamento, fome, maus tratos e rituais. Eles ainda diziam que das vítimas, 3 foram enterradas no quintal da residência de Célia de Souza. Contaram tudo sobre a pobre alimentação das crianças e ainda mais um fato grotesco. Disseram que Célia obrigava as crianças a darem banho nela e no seu namorado João Luiz. Imediatamente, a polícia se dirigiu para a casa de Célia para verificar a história. A Célia não hesitou em mostrar onde as crianças estavam enterradas no quintal. A polícia cavou a terra enlameada e confirmaram que tinham covas rasas ali. A retirada dos corpos foi acompanhada pela imprensa, que eternizou em fotos a mulher agachada ao lado de um caixão e fumando um cigarro. No Jornal Diário da Serra, em 12 de janeiro de 69, uma matéria dá nome às vítimas de Célia. Um menino de 3 anos, chamado Jesus Aparecido Larson, que era filho do Bertolino Larson, o que denunciou Célia. Ele havia morrido em agosto de 1967. Uma outra criança de 7 anos, chamada Dirce, que era filha de Manuel Joaquim, faleceu em maio de 67 e foi enterrada ali também. Os corpos estavam enterrados em caixões improvisados, a 3 palmos de profundidade e enrolados em uma rede. Na casa de Célia, os policiais encontraram, com vida, ao menos 11 crianças, e mais outras 2 estavam na casa da mãe de Célia. Estavam em estado deplorável de saúde e foram levadas para a Santa Casa. Célia, de 49 anos, e seu namorado João Luiz da Silva, de 27 anos, foram presos. Ao serem interrogados, contam histórias diferentes. Célia nega os maus tratos e disse que as mortes foram por causas naturais, desnutrição e doenças. Ela ainda alegou que informou os pais de Jesus Aparecido, que era Bertolino e Luísa Larson, a levarem a criança ao médico, mas eles diziam que só confiavam nela para o curar. Quando o garoto morreu, a mãe dele não quis o enterrar no cemitério e assim fizeram um túmulo improvisado no quintal de Célia. Nessa época, Bertolino e Luísa moravam ali na mesma casa com ela. Bertolino, por sinal, disse que praticamente fugiu da casa de Célia ao presenciar os maus tratos. Mas o curioso é que Bertolino também foi preso. Foi denunciar Célia e acabou na mesma que ela. O Correio Brasiliense, de 26 de janeiro de 1969, traz a seguinte manchete: Presa a bruxa de Sapolândia.
Na matéria, descrevem que o juiz decretou a prisão preventiva de Célia de Souza, a bruxa de Sapolândia, bem como de seus asseclas João Luiz da Silva e Bertolino Larson, acusados de crimes de morte e outros ilícitos penais, como prática de curandeirismo com severos castigos aos seus clientes. Bertolino é ainda acusado de haver estuprado uma filha menor, com a qual passou a viver em concubinato e de cujo corpo também se aproveitava João Luiz da Silva, amante de Célia. Isso está escrito no Correio Brasiliense de janeiro de 1969. Pesadíssimo, né? Era a creche do terror para qualquer criança. Talvez Bertolino resolveu denunciar, encorajado por seu cunhado, o José Fernandes, depois que o próprio filho faleceu nas mãos de Célia. Eu não sei. Mas bem, enquanto Célia dizia que as mortes foram naturais, o seu namorado, João Luiz, declarava para a polícia que houve maus tratos sim, e ainda rituais. Ele confirmou para a polícia que sabia que Célia pegava menores para curar e cuidar, mas que isso era a última coisa que ela fazia. Célia não fornecia alimentação e nem qualquer tipo de conforto para as crianças. Ela os espancava e, segundo João Luiz, 4 crianças faleceram por conta disso. Ele mesmo diz que já foi espancado por sua namorada, simplesmente por ter rejeitado a ideia de participar de seus rituais. Nas palavras de João Luiz, ele foi, abre aspas, espancado por sua Amásia por não querer compartilhar de seus instintos bestiais de fera humana. Fecha aspas. Entretanto, João Luiz voltou atrás em seu depoimento e passou a afirmar que não sabia de nada, que quase não parava em casa e que apenas via as crianças brincando no quintal. Ao longo da investigação, outros corpos foram encontrados. Algumas fontes relatam 6 vítimas, mas no processo em si é listado o nome de 4. Jesus Aparecido Larson e Dirce, que foram aqueles primeiros encontrados, e depois ainda os irmãos de Dirce, Renato e Catarina Silva. Todas as vítimas faleceram em 1967, apenas com alguns meses de diferença, janeiro, maio, agosto e a última em outubro. Célia ajudou a polícia a desenterrar os caixotes com os corpos das crianças. Ela se mantinha plena, inabalada, fumando um cigarrinho enquanto fazia isso. Os moradores do bairro e a imprensa acompanhavam tudo também, indignados com tal crueldade a cada pequeno caixote que subia da terra. Célia, que já tinha fama de ser bruxa por realizar suas curas, começou a ser acusada de usar as crianças, o sangue delas, para realizar rituais de magia. Um dos jornais da época publicou uma foto de Célia, já presa, caída numa das celas da delegacia. A matéria dizia que ela tinha entrado em transe. Em sua defesa, o advogado Odir Vidal apontou que Célia acabou sendo protagonista da, abre aspas, sanha policial com ânimo sanguinolento de perturbar a justiça, injustiçando uma pobre mulher que serviu de pasto ao noticiário impúdico e sem entranhas da imprensa, desenfreada e desabrida. Fecha aspas. Ou seja, né? Assim como ocorreu com basicamente todas as mulheres que já foram classificadas como bruxa na Terra, nada se passava de sensacionalismo, de querer culpar mulheres. Pelo menos a parte toda de rituais, magias e bruxarias, nessa história específica, era realmente isso. Mas a verdade é que houve maus tratos a crianças naquela casa sim. Em um dos laudos, há comprovação de que pelo menos uma das vítimas morreu com forte pancada na cabeça. As outras, acredita-se que tenham morrido por desnutrição. Não ficou comprovado muita coisa, pois os corpos foram encontrados 2 anos depois, já em estado muito putrificado, difícil de fazer muitos exames. Apesar de não ter muitos fatos concretos, crianças morreram sob os cuidados de Célia. Nem mesmo ela negava isso, apesar de se eximir da culpa dizendo que foram causas naturais. Bem, com tudo isso, Célia, João Luiz e Bertolino ficaram presos por 2 anos. Eles não chegaram a ir a julgamento, pois um juiz decidiu que não precisaria os manter mais em prisão preventiva, já que pela investigação ficou provado que eles não apresentavam risco à população.
No dia 24 de maio de 1971, o juiz Milton Maluley os absolveu do crime. Segundo ele, não havia laudo comprovando que a morte das crianças foi culpa direta de Célia. Ele ainda basicamente culpa aquelas mortes por falta de saúde pública e programas sociais para amparar pessoas humildes. Vou ler a decisão que foi publicada para vocês. Abre aspas. Ora, está patente nos autos que nem direta nem indiretamente tais lesões restaram provadas. Como então admitir-se como provada a morte dos menores em consequência de tais lesões? Morreram. É verdade que sabe lá, se não foi como têm morrido milhares de seres humanos vítimas de suas próprias desgraças, a ignorância, o desamparo, a desnutrição, a fome e a debilitação. Fecha aspas. Em julho de 1971, Célia de Souza sai da cadeia. Aos 51 anos de idade, ela já não parecia mais a mesma pessoa. Os 2 anos aprisionadas a fizeram se tornar uma mulher calada, irreconhecível e abandonada. E assim como afirma a lenda, a bruxa de Sapolândia sumiu. Não há relatos sobre Célia após a sua soltura. Segundo André Galvez, autor de um livro de ficção baseado na história da Bruxa de Sapolândia, o livro tem o mesmo nome, por sinal, é A Bruxa de Sapolândia, ele pesquisou muito e não encontrou sequer um atestado de óbito. Apesar de Célia ser analfabeta, ela tinha documentação, até porque foi presa e fichada na polícia, mas nenhum outro documento dela foi encontrado. Hoje ela teria 102 anos, então bem provavelmente já está morta, mas não existe qualquer atestado de óbito. Ao ser solta aos 51 anos, ela desaparece e deixa para trás um rastro de mistérios. Alguns dizem que ela teria voltado para onde nasceu, em Rio Negro, e lá teria construído um prostíbulo. Outros afirmam que ela foi para o Paraguai aprimorar suas técnicas de bruxaria. Outros dizem que ela teria se tornado evangélica. Agora, a teoria que mais prevalece é a de que ela retornou para a casa de madeira, na Rua Dracena, onde faleceu naturalmente ou cometeu suicídio, e foi enterrada ali mesmo naquele quintal, sem nenhuma documentação. Ninguém do bairro a viu, mas também acreditam que ela poderia ter se tornado uma pessoa reclusa, saindo de casa apenas quando ninguém estava a observando. Afinal, sua fama de bruxa, de assassina fria de crianças, nunca a deixou. Célia pode ter desaparecido, mas a bruxa de Sapolândia vive até hoje aterrorizando as crianças da região de Taquarussu a cada alerta que suas mães dão. Cuidado com a bruxa de Sapolândia. E esse foi o episódio especial do Dia das Bruxas. Quem aí tá com calafrios, com medinhos? Eu espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais sobre lendas urbanas brasileiras e as histórias reais por trás de cada uma delas. Para ver fotos desses casos, como a múmia do Paraibinha, do Castelinho do Flamengo e da bruxa de Sapolândia, segue o Instagram, o @Café com Crime. Toda quinta-feira, um dia depois do episódio lançar, eu coloco as fotos lá para vocês. É sempre bom colocar um rostinho em cada nome mencionado aqui, né? Eu volto daqui 15 dias, não a próxima quarta, a outra, com um novo episódio, só aqui no seu Spotify. E até lá, voltem para casa antes do anoitecer, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio de Luigi Calistrato. As fontes de informações utilizadas foram Correio de Notícias, Diário da Tarde, Tribuna do Paraná, Diário do Paraná, Conto em Usina das Letras da escritora Luciana do Rócio Malon, Programa do Fantástico Detetive Virtual, Jornal à Noite, A Nação, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Vídeo reportagem do Elcio Braga, Campo Grande News, G1, Primeira Página, A Crítica, Correio do Estado, Correio Brasiliense e Balanço Geral do Mato Grosso do Sul.